1 João, capítulo 3, versículo 1, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 até o 3, depois o 9 e o 10. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Versículo 9. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Amém? Feche os teus olhos e oremos neste momento, em nome de Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que já pudemos nesta noite ofertar ao Senhor através das nossas vozes, das canções que foram apresentadas em tua honra. Nós te louvamos, Senhor, pela tua igreja que está reunida e unida. Nós te louvamos pela tua palavra que é santa, fiel e verdadeira. Te louvamos por este grande amor que o Senhor tem revelado por nós. E te louvamos pelo privilégio a todos aqueles que creem no seu nome, de serem chamados filhos de Deus. Senhor Deus, eu quero te pedir neste momento, ajuda a direção do teu Espírito Santo, a inspiração que vem do Senhor, para que eu possa transmitir a tua palavra aos corações daqueles que nos ouvem, e que toda honra, glória e louvor sejam dadas somente a ti. Amém. Podemos assentar. João é conhecido na história bíblica como o apóstolo do amor. Ninguém mais, além de João, falou tanto sobre o amor de Deus como ele. E ele começa este capítulo, o capítulo 3, já com uma afirmação. Ele diz assim: vejam, observem, contemplem como é grande o amor do Pai por nós. O que João está querendo, desejando nestas palavras, é que todos aqueles que lerem a sua carta pudessem prestar uma maior atenção às manifestações do amor de Deus por elas, as manifestações que João apresenta no decorrer da sua carta. E notem que João, ele escolhe de modo proposital e intencional, ele escolhe a palavra Pai quando ele fala da nossa relação espiritual com Deus. Ou seja, quando se refere ao amor que Deus tem pelos crentes, João, ele deixa claro que esse relacionamento espiritual que Deus tem conosco, ele se assemelha ao relacionamento que o pai tem com o filho. Então ele diz assim: nós somos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos seus filhos. Que honra, que privilégio para aqueles que são crentes no Senhor, ser reconhecidos como filho de Deus. Note que não somente João, mas os demais apóstolos, por exemplo, Paulo também, ele afirma que a identidade do crente é ser filho de Deus. E Paulo vai um pouquinho além quando ele diz que como filhos, nós somos também co-herdeiros com Cristo
das promessas, da herança que Deus tem reservado para os seus filhos. Lá em Romanos 8:17, Paulo fala assim: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele quem? Deus, guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo, ou seja, seremos co-herdeiros com Cristo, daquilo que Deus tem guardado para Ele. E aí ele conclui dizendo que se nós tomarmos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então, queridos, estar aqui hoje nesta reunião, poder se declarar filho de Deus, é um privilégio que qualquer pessoa na face da terra pode obter. Não é exclusividade minha, não é exclusividade tua. Qualquer pessoa na face da terra pode obter esta honra, este privilégio de ser chamado filho de Deus. Mas como isto é possível? Simples, mediante a fé em Cristo Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim que alguns creram e receberam a Cristo. Eles acreditaram na palavra que Jesus estava anunciando, receberam esta palavra no coração. E aí João diz assim, que a estes que creram e receberam, deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. O que isto significa? Que qualquer pessoa que acreditar e receber a palavra de Deus em seu coração, pode tornar-se filho de Deus. João diz que os filhos de Deus não nasceram pelos meios naturais, ou seja, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. Mas o próprio Deus é quem foi o pai deles, ou seja, ele está falando aqui de um nascimento espiritual. E por meio de Cristo, por meio desse nascimento espiritual, é que nós nos tornamos, então, filhos adotivos de Deus. É muito comum ouvir as pessoas dizerem por aí afora, eu também sou filho de Deus. A pessoa não acredita no Evangelho, não recebe o Evangelho. Receber o Evangelho significa obedecer o Evangelho, cumprir o que o Evangelho diz. Mas às vezes a pessoa diz assim, não, eu também sou, todo mundo é filho de Deus. Não todos nós somos de fato criaturas de Deus. Porque nós somos criados por Deus. A partir do primeiro homem, Adão, então nós somos criatura, mas ser filho de Deus é um nascimento espiritual. Ele não ocorre como o nascimento natural de uma pessoa. É algo que acontece aqui dentro. E lá em Efésios 1:5, Paulo fala assim, que em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o amor de Deus, que é a base, que é a sustentação de tudo, é tão grande que Ele nos predestinou para sermos adotados. Mas por meio de quem? Por meio de Cristo. Então João, ele ressalta esta realidade, ele faz questão de deixar bem claro que nós somos filhos de Deus, tanto que no versículo 2 ele fala, agora nós somos filhos de Deus. O que isso significa? Que neste momento, não é que um dia você vai se tornar. Quando eu morrer, Cristo voltar e os mortos ressuscitar, então nós seremos filhos. Não! João está dizendo, agora, no presente momento, nós somos filhos de Deus. Ou seja, você que creu no Evangelho, que aceitou o Evangelho, que recebeu a palavra de Deus em teu coração, você tem essa convicção, então você pode se declarar filho de Deus. Porque você já nasceu espiritualmente e já está vivendo estas benéfices que Deus proporciona na vida daqueles que são filhos. Aí ele fala assim, que é por isso que o mundo não nos conhece. Porque o mundo não conhece a Deus. Ou seja, o mundo não consegue entender isso.
Como que alguém pode dizer que é filho de Deus? João está dizendo, o mundo não nos conhece. Então não adianta você sair, esta é uma palavra para crente em Cristo. Não é uma palavra para um mundo descrente. Porque o mundo descrente não acredita, não conhece, ele diz, não conheceu a Deus. Mas o Filho de Deus, ele tem esta convicção. Porque ele experimentou e ele experimenta no dia a dia o amor de Deus em sua vida. Então não é uma coisa que você crê porque alguém simplesmente te falou, não. É algo que está aqui dentro de você e está aqui, ó. E ninguém pode roubar isso de você. Você é filho porque você crê. O filho, ele confessa a sua filiação. Quando ele vai orar, ele ora e ele diz, meu pai que está no céu, meu papai que está no céu. O crente está andando na rua e de repente ele põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, meu pai, não é assim? Por quê? Porque isso já está dentro dele, ele tem conhecimento de Deus. E eu não estou falando de um conhecimento teórico ou teológico, mas eu estou falando da experiência. Esse conhecimento ele é baseado na nossa experiência, na nossa vivência, no dia a dia, nas inúmeras maneiras, formas, como Deus age em teu favor, como Deus tem se revelado na vida de cada um e de formas distintas, diferentes. Olhe à sua volta, olhe para dentro de você, e você vai perceber o quanto Deus tem cuidado de você. E sabe por que você tem esse conhecimento de que Deus tem cuidado de você? Porque você é filho. Você sabe que Deus, Ele te ama. Você sabe que Deus te protege. O mundo te persegue, mas Deus te acolhe. O mundo te amaldiçoa, mas Deus te abençoa. A presença de Deus reside em seu coração. O mundo incrédulo não reconhece os filhos de Deus. Eles não reconhecem porque eles não conseguem entender esta verdade. As pessoas estão procurando na religião, na filosofia, na história, no ocultismo, encontrar esta filiação ou se tornar filho. Quando a palavra é muito simples, os que crerem e receberem a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas o mundo não consegue entender isso. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 21, Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Ou seja, não é a pessoa ficar lendo livros, indo de religião em religião, buscando orientação aqui e ali, que ela vai conhecer, porque Deus não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, olha o que Paulo está dizendo, Deus, Ele resolveu salvar aqueles que creem. Deus decidiu, olha, para se tornar filho, você não precisa ser um eloquente, um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, você não precisa conhecer a história, você só precisa crer. E crer no que Paulo diz aqui, olha, Deus resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamada de louco o Evangelho. Que para o mundo parece loucura, mas para os filhos é poder de Deus, é revelação de Deus, é manifestação de Deus, é presença de Deus, é confirmação de Deus de que você é filho. Aqueles que são descrentes nunca conhecerão o significado do nosso relacionamento espiritual com Deus. O crente fala assim, Deus falou comigo hoje. Aí o descrente fala, como? É assim ou não é? Nossa, hoje, quando eu acordei de manhã, Deus me deu uma palavra. Como? Eles não conseguem entender isso. Porque nós estamos falando de um relacionamento espiritual. É de algo muito mais profundo. Lá em 1 Coríntios 1, 27 e 30, diz assim que para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura.
para envergonhar os poderosos. Deus escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, aquilo que o mundo acha humilde e diz que não tem valor. Como entender Deus se não for pelo Espírito? Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Mais uma vez, é por Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É importante que o crente também saiba disso, que se nesta tua caminhada você deixar de acreditar, olha como é simples perder a filiação. Se você deixar de acreditar, se você se tornar também um descrente, você vai se tornar semelhante ao mundo, que não conhece a Deus. Ou seja, para conhecer a Deus, a gente precisa acreditar. Acreditar na sua palavra, acreditar que Ele existe. Ah, mas eu não estou vendo. Creia, Ele existe. Não estou sentindo, creia, Ele existe. Não estou ouvindo audivelmente a sua voz, escute na alma que você vai ouvir Deus falando com você. Quando o crente ele é rejeitado, quando o crente é odiado, é ignorado pelos descrentes, o próprio mundo está confirmando que você é filho de Deus. Porque se você é filho, você crê. E se você é filho, você é diferente. Então o mundo não vai te entender. Não perca teu tempo tentando se explicar para o mundo. Não perca o teu tempo tentando se justificar para o mundo porque você é diferente. Não perca o teu tempo tentando encontrar razões que levem as pessoas a entender a tua condição de filho, porque isso é uma questão de fé, não é uma questão de teoria, de sabedoria humana. João continua no versículo 2 e ele fala assim: ainda não sabemos o que vamos ser. Ou seja, em princípio nós somos filhos de Deus. Mas como filhos de Deus não quer dizer que nós já somos perfeitos em tudo aquilo que nós fazemos. Porque espiritualmente nós somos adotados por Deus em Cristo, mas fisicamente a gente continua sendo humano. O que isso significa? Que nós carecemos de perfeição. Eu careço de perfeição. Você carece de perfeição. Sabe por quê? Porque o pecado habita em nossa natureza. Mas o que João está dizendo aqui é que um dia, aquilo que nós somos aqui dentro, no Espírito, um dia isto se tornará realidade. Ele fala, nós ainda não sabemos o que havemos de ser. Mas vai chegar um dia que nós vamos estar diante dele, nós vamos ver como ele é e seremos semelhante a ele. João diz assim, não sabemos. Ou seja, Deus está ainda trabalhando em nós. Deus está ainda fazendo uma obra em nossa vida. Está em Filipenses 1:6, Paulo diz assim, eu estou certo que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, que começou a te moldar internamente, mudar os teus conceitos, mudar sua mentalidade, os teus sentimentos. Esse Deus que começou um bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Você é uma pessoa que está em construção. Nós estamos sendo construídos ainda segundo a imagem do Filho. Então João diz, nós ainda não sabemos o que haveremos de ser. Então vem aquela pergunta, o que eu vou ser no futuro? Você já se perguntou alguma vez? Outro dia, uma irmã perguntou para mim, ela está aqui no culto, não vou falar teu nome, mas a irmã perguntou assim, pastor, nós vamos ser anjos? Eu falei para ela, não sei, semelhante talvez, mas anjo não. O que nós seremos no futuro? Veja o que João está dizendo, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele. Nós ainda não somos, mas nós seremos semelhantes a Ele.
Paulo também fala sobre isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele fala assim, que todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E aí olha o que ele diz, essa glória ela vai ficando cada vez mais brilhante. Ela vai te moldando, ela vai te transformando, ela vai te ajustando. E Paulo diz assim, vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Em Filipenses, Paulo diz assim, que Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Em Colossenses 3:4, Paulo diz assim, quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. O que você será no futuro? Você será semelhante a Cristo. Quando Cristo vier, nós seremos glorificados. Então, quando Cristo vier, nós vamos ter a semelhança do Filho de Deus em sua imortalidade. Como Cristo que foi transfigurado e foi aceito ao céu, assim também será conosco. Por isso que em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Romanos capítulo 8, versículo 29, eu lembro da referência, mas tem que olhar aqui para... Romanos 8, 29, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Aí eu te pergunto, o quanto você é crente? O quanto você é filho? O filho deve se parecer com um filho maior que é Cristo. Um dia nós seremos semelhantes a Ele. Mas toda vez que a gente olha para a Escritura, e a gente olha para o exemplo de Cristo, a gente percebe que nós ainda precisamos de ajustes. Nós precisamos ser transformados. Então a gente vai ao nosso Pai Celestial e diz, Deus, transforma a minha vida. Sabe aquele corinho quebra a minha vida? E me faça de um vaso novo. Não, Ele não precisa te quebrar para te fazer um vaso novo. Mas Ele vai te moldando, Ele vai te transformando, para que você possa ter a imagem do Filho. Como é que o crente deve encarar, portanto, o seu futuro? No versículo 3, João diz assim, todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Como é que nós devemos encarar o nosso futuro? Primeiro, nós devemos entender que Cristo, Ele recebeu de Deus a promessa de uma restauração completa. E agora nós também vivemos na mesma esperança de que Deus cumpra esta promessa em nossa vida. Que nós também sejamos como Ele, ou seja, a esperança na vida do crente gera santidade. Quando o crente espera no Senhor, ele crê nesta palavra. Ele busca a santidade, por isso que João fala assim, aquele que tem esta esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo. A esperança que gera a santidade. A esperança que nos leva a cada dia a querer ser transformado por Deus, ser moldado por Deus, para ser mais parecido com Cristo. Então João está deixando bem claro aqui o seguinte, primeiro, ele deixa claro que isso não se trata de um desejo, eu quero ser purificado, não se trata de uma possibilidade, quem sabe se eu fosse mais purificado, não é uma ordem também, ou seja, eu deveria me purificar mais para ser mais parecido, não. João está dizendo que é uma realidade, o crente vive na esperança de ser parecido com Jesus. O crente, ele vive esta vida, esperando o dia em que ele será transformado à semelhança de Jesus. Então, quando o crente ele olha para esta verdade, ele se purifica mais ainda, porque ele quer ser igual a Jesus. Eu não vou perguntar aqui para você levantar a mão, nada disso, mas eu te pergunto, você quer ser parecido com Jesus? Você quer se identificar com Cristo? Você quer que o mundo olhe para você e diga para você assim, o que você tem diferente? Tem uma luz brilhando sobre você, as tuas palavras são diferentes,
O teu jeito de ser é diferente. Sabe o que é isso? É Cristo habitando em você, a palavra habitando em você. Então o crente, ele procura se limpar do pecado. Ele sabe que o pecado faz mal, o afasta de Deus, então por isso, constantemente ele está se esforçando para melhorar. A pessoa que vem para o Evangelho e não passa por esse processo de transformação, é porque ainda está vivendo uma fé falha, uma fé dúbia, duvidosa. Porque todo aquele que vem para Cristo, que aceita a palavra, que recebe a palavra, ela deseja ser transformado para ser segundo a imagem do Filho. Segundo Coríntios 7:1 diz: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. Olha que interessante que Paulo está dizendo aqui. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, o que importa é só o que está dentro, já que é o Espírito, né? É um nascimento espiritual, então o que importa é o Espírito. Mas a palavra está dizendo aqui, olha, tudo aquilo que torna impuro tanto o corpo quanto a alma, nós precisamos nos purificar. Nós precisamos viver, diz aqui a palavra, temendo a Deus, viver uma vida completamente dedicada a Deus. Então, quando você lê a Epístola de João, e é um conselho para você nesta semana, se você ainda não tem nenhum livro da Bíblia para ler, eu parto do pressuposto que todo mundo aqui lê a Bíblia a semana inteira, né? Então, se você não tem nenhum livro da Bíblia para ler, eu te convido para ler a primeira carta de João, do 1º até o 5º capítulo. E você vai descobrir muitas verdades. Por exemplo, João ele deixa claro ali que se nós tivermos comunhão com Deus, Ele vai nos purificar por meio do sangue de Cristo. Se nós declararmos que temos a comunhão com Ele, nós vamos andar como Ele andou. Então João ele está aqui enfatizando, além da pureza espiritual, também a pureza moral do crente. De viver uma vida em santidade, ele diz, assim como Cristo é puro, nós devemos nos esforçar para também ser puro. A pessoa, aí João continua, e ele deixa claro que uma das características de Deus é o amor. Eu já preguei aqui sobre amor, mas não tem como, toda vez que a gente vai ler a palavra de Deus, vai falar da palavra de Deus, o amor de Deus está presente em toda a Escritura. E João, ele deixa bem claro que o amor não tem a sua origem no homem, mas tem a sua origem em Deus. Deus é a fonte do amor. E que quando o homem se entrega verdadeiramente a Deus, ele passa a ser um destinatário do amor de Deus. Ele passa a refletir esse amor de Deus por Deus e também pelo próximo. Por isso que João fala assim, que aquele que crê, aquele que ama, que é filho de Deus, ele ama a Deus e também ama o seu próximo. Ou seja, o amor que João está falando aqui não é um amor privado, eu amo a Deus, mas eu odeio o outro. Não é um amor explícito, íntimo, ativo, revelado em favor das pessoas com quem nós conversamos, com quem nós nos relacionamos no dia a dia. Quem é filho de Deus não continua pecando. A vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. Olha que linda a expressão, João está dizendo aqui, a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Na Nova Versão Internacional, diz assim, a semente de Deus permanece nele. Quem é a semente? É a palavra de Deus. Permanece nele. Esta vida, ou seja, que foi plantada aí no coração do crente, ela começa a se desenvolver e começa a revelar no crente a natureza de Deus. Então essa é a razão porque o crente, ele não cede ao poder do pecado, uma vez que a semente, que é a palavra de Deus, que foi gerada, está guardada em seu coração. Lá no Salmo 119:11, o salmista diz assim, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Com o tempo, queridos, o crente, na medida que ele vai guardando a palavra de Deus no seu coração, que ele vai conservando esta palavra, o crente vai se tornando incapaz de pecar. Você pode perceber que existem pessoas
que levam uma vida de dedicação a Deus, através da oração, através do ensino, do conhecimento da palavra de Deus, ele acaba se tornando incapaz de pecar. Porque toda vez que o crente não presta para pecar, irmãos, o crente não serve para pecar, dá tudo errado. E por que dá errado? João diz assim, ele não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. Então vamos trazer isso para o campo natural. Sabe a criança que ama o pai, estamos falando de pai, mas a mãe também, ama o pai, respeita o pai. E aí o pai fala assim, não faça tal coisa. Aí mesmo quando está longe do pai ou da mãe, não consegue fazer errado. Porque parece que o pai e a mãe estão com aquele olhão em cima. Assim também João está dizendo que somos nós, espiritualmente falando. O crente não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. Ou seja, quem nasceu de Deus não tem mais interesse, não tem mais satisfação em pecar. Vejam que ele não está dizendo aqui que o crente não vai pecar. Não é isso que ele está dizendo, mas ele está deixando bem claro que o crente não vai viver no pecado. É como se você estivesse caminhando e de repente, num momento de distração, você pisasse numa poça de lama. O que você faz? Você continua andando na lama? Não. Você sai fora da lama e logo dá um jeitinho de se limpar. Então é isso que João está dizendo. O crente, ele pode em um momento de distração, ele pode até dar uma pisar, mas ele não vai ficar lá. Ele não vai continuar caminhando lá. Ele não vive habitualmente no pecado. Ou seja, por quê? Porque ele é filho de Deus. Ele não consegue persistir no pecado. Eu coloquei aqui um pensamento meu em relação ao pecado que diz o seguinte, que o pecado é como um alimento estragado. Não sei se alguém aqui já foi comer, estava morrendo de fome, sabe aquela fome, né, danada, e de repente você vai lá, pega na geladeira a comida e na hora que você vai pôr na boca, estragado. A pessoa não come. Por que você não come alimento estragado? Faz mal, cheira mal, não faz bem para a saúde. Deixar de comer o alimento estragado é uma escolha pela vida, é assim ou não é? Quantas pessoas que morreram porque comeram alimentos estragados? É também uma questão de consciência. E é uma questão de conhecimento. Porque se você pegar a mesma comida estragada e você jogar num canto para um animal, ele vai lá e come tudo. Porque ele não tem a consciência e o conhecimento de que aquilo faz mal. Mas você sabe. Então você não come, é uma luta pela vida e é uma questão de consciência e conhecimento. A mesma coisa em relação ao crente, em sua caminhada com Deus. O crente que tem consciência, que tem conhecimento, ele luta, ele vive pela vida. Ele tem essa esperança de que um dia ele vai se tornar semelhante a Cristo. Então, a possibilidade de cair em um pecado ocasional está sempre presente na vida do crente. Mas quando ele sente o cheiro de coisa errada, ele sai fora. Quando ele sente que aquilo ali pode prejudicar a sua vida espiritual, ele sai fora. Quando ele percebe que aquilo ali vai lhe fazer algum mal, ele sai fora. Porque João diz, porque você agora é filho de Deus. E você tem dentro de você o quê? O mesmo DNA divino que Deus estabeleceu em você pelo Espírito. Você tem o selo de Deus na sua vida. Então, como filho, você não permanece. Aí João diz assim que a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto e não ama o seu irmão não é filho de Deus. É interessante que João aqui, ele falando de modo espiritualmente, né, João deixa claro que só existe duas filiações. João ele não enxerga meio termo. Para João é ou não é. Então João diz, olha, se você crê, você é de Deus. Se você não crê, você não é de Deus.
Ou seja, João ele enxerga as coisas tudo assim, de forma absoluta. Ou é luz, ou é trevas. Ou é vida, ou é morte. Ou é verdade, ou é mentira. Então vejam que, embora esta palavra seja uma palavra dura de se ouvir, mas João está trazendo aqui uma verdade para nós de que não existe alternativas. Não existe dois caminhos que levam à vida. Existe um caminho que leva à vida e outro caminho que leva à morte. Como saber qual categoria de filho nós pertencemos? João diz que a prova está na nossa conduta. O Filho de Deus é regido pela nova vida. Como saber se nós estamos dentro da filiação divina, se realmente somos filhos de Deus? Ele diz, o Filho de Deus faz aquilo que é correto, aquilo que é justo. Ele ama o seu irmão, mas o descrente, ele nada faz. Ele diz assim que a pessoa que não faz o certo e pratica o ódio, não é filha de Deus. Então o Filho de Deus, ele tem a natureza de Deus. Ele vive o amor de Deus. Por ele ser nascido de Deus, ele busca, ele procura demonstrar esta imagem, a natureza de seu Pai. Queridos irmãos, eu estou quase na metade da mensagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos recuperar, resgatar a imagem da paternidade de Deus em nossa vida. Nós precisamos, como cristãos, parar de dizer, eu sou crente porque a igreja é legal. Eu sou crente porque eu canto na igreja, porque eu prego na igreja, porque eu participo do grupo na igreja. Nós precisamos resgatar a paternidade de Deus em nossa vida. Por que você é crente? Você é crente porque você crê na palavra de Deus. Porque você aceitou a palavra de Deus. Você é crente porque você tem esta esperança. Nós precisamos sair, sabe, desse modismo de dizer, sábado nós vamos estar evangelizando de novo. E pode acontecer de alguém te perguntar, mas você tão jovem e crente, por que você é crente? Não vai dizer para a pessoa, eu sou porque é legal. Eu sou porque é o maior barato. Eu sou porque lá na igreja tal, né, tem uma banda da hora. Não, você é crente porque você creu na palavra, você recebeu a palavra, você reconhece esta paternidade em sua vida, você é filho de Deus. Nós precisamos aprender a se relacionar com Deus como filhos. Isso aqui é uma reunião de filhos. Isso aqui é uma reunião de família. Não é uma reunião de amigos por interesses, mas uma reunião de filhos. Nós estamos reunidos aqui porque pela fé nós acreditamos na palavra e cremos de todo o coração que Deus nos fez seus filhos por meio de Jesus Cristo. Sabe onde está o grande problema das pessoas que às vezes se afastam de Deus? Na religião, no farisaísmo da religião. A religião muitas vezes mostra um Deus tão distante, tão afastado de seus filhos. Às vezes um Deus muito religioso, um Deus cheio de dogmas, cheio de coisinha aqui, coisinha ali, um Deus que às vezes se parece mais com um juiz interessado em te mandar logo para o inferno, ao invés de te salvar. A religião farisaica, ela está cheia de deficiências e de distorções que acabam criando obstáculo para que as pessoas conheçam a Deus como um Pai. Agora sim, quase terminando a palavra. Tem um exemplo na Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32. Eu quero perguntar aqui para os crentes, vamos ver quem sabe aqui, vai ganhar um pacote de pipoca que está lá na minha gaveta. O que está escrito em Lucas 15, capítulo 11? 15, versículo 11. Não pode ler na Bíblia. A parábola de quem? Ninguém ganhou. Eu vou comer sozinho a ler. Tá bom. Agora eu vou ter que dar para o Alê. Tudo bem. A parábola do filho pródigo. 2 lições importantes só sobre filiação.
na parábola do filho pródigo? Primeiro, Deus nos ama tanto que respeita o nosso livre-arbítrio. Entenda isso. Tá? Deus não quer que você obedeça a Ele como se você fosse um robozinho. Como se você fosse um bichinho adestrado que Deus fala assim, vem para cá e você vai para lá. Deus não quer que você seja um robozinho. Deus quer que você escolha por sua liberdade, amar a Ele, obedecer a Ele e respeitar. Então Deus, Ele respeita o teu livre-arbítrio. Quando o filho pródigo pede ao pai e diz assim, eu quero ir, o pai com o coração partido não impede que o filho vá. Ele respeita a posição do filho. O filho pródigo, ele se afasta da comunhão do pai. Ele se afasta da obediência, da sujeição ao pai. Mas no final, ele passa por um processo na sua vida, um processo de disciplina, de perdas. Ele não tem mais dinheiro, não tem mais bens, não tem mais amigos, ele não tem mais honra, ele não tem mais poder, ele não tem mais fama, ele não tem mais nada. A disciplina do filho pródigo não foi intencional no sentido de puni-lo, mas de ensinar para ele sobre o amor do pai. Algumas pessoas querem agir livremente à sua maneira, fazem o que bem entendem. Deus respeita. Deus não vai obrigar essas pessoas a ser o que elas não querem. Então Deus dá a elas a liberdade de livre escolha, de escolher aquilo que querem ser. Mas a exemplo do filho pródigo, quando ele estava no momento mais difícil, sendo disciplinado pela própria vida, sendo disciplinado por sua decisão, porque foi ele que quis ir, não foi o pai que mandou. Foi ele que escolheu o caminho, não foi o pai que o colocou naquele caminho. Então, disciplinado por sua própria decisão. Mas naquele momento, ele descobre o amor de seu pai. Mas o interessante é que o filho, ele já sabia que o pai era generoso. Ele sabia, tanto que ele fala assim, eu vou me levantar e vou falar com meu pai, eu vou pedir um emprego para o meu pai. Porque ele sabia que, na pior das hipóteses, o pai seria amoroso. E o pai o receberia como um empregado. Mas o que ele desconhecia é que o amor de seu pai era um amor incondicional. Ele achava que o pai o amava, mas não sabia o quanto o pai o amava. Tem muita gente que também está aí perdido, distante de Deus como filho pródigo. Talvez vivendo de migalhas. Talvez até sendo um trabalhador na casa de seu pai. Porque ainda não descobriu que o amor do pai é incondicional. Não importa o que você tenha feito, se você voltar, o pai vai te amar da mesma maneira, porque você é filho. O pai o surpreendeu, o pai superou as expectativas. Ele espera ser tratado como um trabalhador. Mas quando ele se apresenta, ele fala para o pai, olha pai, eu sei que errei, eu sei que estou na pior, eu sei que não tenho mais nada, mas me dá uma chance de ser um de seus empregados. O pai corre, abraça ele e fala, gente, vamos fazer uma festa, o meu filho voltou, você continua sendo filho. É isso que você precisa entender, que esse processo de filiação divina, ele não tem limites, porque o amor de Deus não tem limites. A pessoa pode estar na sua pior condição no dia de hoje, mas se ela se voltar para Deus e se arrepender, Deus está sempre pronto, a exemplo daquele pai, para acolher esta pessoa, para amar esta pessoa incondicionalmente, para dar a ela o seu Espírito Santo, conceder a ela os dons preciosos que Deus tem dado aos seus filhos. O pai o amava incondicionalmente, não era pelos seus méritos. Assim também é Deus conosco. Deus te ama não pelo que você fez de certo ou errado. Deus te ama porque Ele quer
resgatar em você a imagem de filho. Deus quer restituir novamente esta posição de filho. Deus nos ama independentemente de quantas vezes tenhamos falhado. Eu lanço uma pergunta para vocês aqui nesta noite, para os que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo. Quem é você em Deus? Você sabe qual é a sua identidade? Você creu e você diz, não, eu sei, eu sou filho. E isso é importante, porque saber quem você é, de onde você veio, qual é a sua origem, espiritualmente falando, é muito importante. Você agora é filho de Deus. Mas é importante também você saber para onde você vai. Esse é o segundo passo. Porque saber para onde você vai é aquilo que vai te dar um propósito na vida. E João diz assim, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. Esse é o propósito. Ou seja, Deus não te adotou apenas para que você saiba que Ele te ama, que você é filho, mas Deus te adotou também para te dar um propósito na vida. Então ser crente não é apenas dizer eu sou crente porque Deus me ama. Mas ser crente é dizer, eu sou crente porque Deus me ama e eu tenho uma esperança viva dentro de mim, que quando Cristo voltar, então eu serei semelhante a Ele em glória. Esse é o propósito da vida. E se nós estamos aqui hoje, igreja, é motivo para nós celebrarmos, para nós comemorarmos ao Senhor, porque é um sinal de que o inimigo não conseguiu nos destruir, não conseguiu apagar a imagem de Deus em nossa vida. Você está aqui porque você é filho, mas você também está aqui porque você tem um propósito, e esse propósito um dia será revelado quando Cristo se manifestar. Eu te convido para se colocar em pé neste momento. As melhores coisas para a sua vida ainda estão para acontecer. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. Ou seja, o nosso Pai Celestial, que nos deu um novo nascimento, não pela vontade humana, Ele se lembra de você e Ele sabe quem você é. Nós vamos orar neste momento. E eu quero te pedir, se você puder comigo nesta oração, você agradecer a Deus por duas coisas. Primeiro, assuma a paternidade divina em sua vida. Assuma isso, você é filho de Deus. Eu não sei em que condições você veio para o culto. Talvez você tenha ouvido ofensas essa semana. Alguém diz assim, você é um crente fajuto. Você é crente coisa nenhuma, você está indo lá na igreja só para passar o tempo. Talvez você tenha ouvido palavras de acusação, de ofensa. Mas o que eu quero te pedir nesse momento é que você assuma a paternidade. Deus é teu Pai. Você é filho de Deus. Não importa se você tem errado, ou não importa o que os outros disseram sobre você, você é filho. Segundo, internalize a sua verdadeira natureza. Que você possa sair dessa reunião. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. Nós vamos declarar mais uma vez que nós lembramos sim de Jesus. Nós lembramos sim do amor dele por nós. É por isso que estamos aqui. Mas internalize isso na sua vida. Coloca aqui dentro. Paulo diz que Deus nos deu o selo do seu Espírito. Está aqui. Você foi selado por Deus como filho. Então carregue esta imagem dentro de você, em qualquer ambiente aonde você estiver. Você é um filho, você é uma filha de Deus.